Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e hoje eu venho falar de mais uma leitura conjunta que fiz com a minha esposa, esse calhamaço aqui, A República dos Sonhos, da Nélida Pinhon. Esse livro foi uma indicação do Lucas, do canal Diário de Leitura, que é um grande fã da Nélida Pinhon. Se vocês não conhecem o canal dele, eu vou deixar o link na caixa de descrição. É um canal excelente, né? Tem um conteúdo riquíssimo, com análises bem aprofundadas de livros que geralmente não aparecem aqui nos canais do YouTube. A Nélida Pinhon é uma autora carioca, membro da ABL, inclusive foi a primeira mulher a presidir a instituição nos anos de 96 e 97. É autora de vários romances, crônicas, ensaios, contos, ganhadora de vários prêmios, tanto nacionais quanto internacionais, está com 84 anos e ainda na ativa. Inclusive, seu último livro, né, Um Dia Retornarei a Sagres, foi lançado agora, no ano passado. E A República dos Sonhos é um dos seus livros mais famosos. Foi publicado originalmente em 1984. Essa aqui é uma edição comemorativa de 30 anos, né, capa dura, uma série de extras bem interessantes. Tem um prefácio do Alberto Mussa e aqui no final uma série de documentos, né, que mapa de construção dos personagens e da montagem do livro, facsímile do manuscrito original, reportagens sobre o lançamento do livro e uma galeria de capas de edições internacionais dele e uma série de citações sobre ela, sobre o lançamento do livro em jornais internacionais. Então é uma edição caprichadíssima, né? E foi lançada pela editora Record. Muito se fala sobre a imigração de estrangeiros para o nosso país, especialmente dos alemães, dos italianos, dos japoneses, mas nós recebemos pessoas de muitos outros lugares, entre eles a Espanha. Mas a imigração espanhola é quase sempre ignorada, embora os espanhóis tenham sido o terceiro maior contingente de imigrantes recebidos pelo Brasil, ficando atrás apenas dos portugueses e dos italianos, mas ainda à frente dos japoneses e dos alemães. E isso daí foi um fato que me surpreendeu bastante, né? Normalmente a gente fala mais dessas outras nacionalidades, né? O que aconteceu foi que os espanhóis se espalharam mais pelo país e se estabeleceram principalmente nas cidades, ao contrário desses outros povos que normalmente vieram para trabalhar nas fazendas, substituindo a mão de obra escrava. E esse livro conta a história de um, ou melhor, de dois imigrantes, e é uma saga familiar. Tem como protagonista o patriarca Madruga, que veio da Galícia para o Brasil no início do século XX, mais precisamente em 1913, sozinho, com apenas 13 anos de idade. E o livro conta, então, toda a história do Madruga, da sua família, desde a sua vinda para o Brasil até cerca de 1980. Só que toda essa história se passa em apenas 2 semanas, que é o período que a Eulália, né, a sua esposa, adoece, e com isso faz com que toda a família se reúna à sua volta, trazendo à tona lembranças, histórias de cada um, né, dos integrantes dessa família, através das quais toda a história, toda essa saga da família é contada. E esse jovem que vem para o Brasil tão novo, no navio ele conhece um outro garoto na mesma situação, o Venâncio, e o caminho dos dois vai estar entrelaçado e por toda a vida. Só que os dois não poderiam ser mais diferentes. Enquanto Madruga é audaz, é corajoso, ambicioso, tem o objetivo muito claro e firme de conquistar a fortuna, o Venâncio é sonhador, fechado, não tem objetivos claros e mantém muito da sua história em segredo, até mesmo do próprio Madruga. Os dois acabam se estabelecendo no Rio de Janeiro, começam a trabalhar em um hotel de um outro espanhol, o Gonzales. E a partir daí nós vamos acompanhando a vida do Madruga, né? Ele vai enriquecendo, constitui família. E como pano de fundo dessa história, o livro traz o panorama histórico do Brasil desde os primeiros anos da República,
passando pela era Vargas, né, todas duas, a Segunda Guerra, até os últimos suspiros da ditadura militar, incluindo aí as perseguições pelas quais alguns integrantes dessa família tiveram que se esquivar. Mas o foco do livro mesmo é o relacionamento complexo dos integrantes dessa família, que é cheio de dificuldades, de desencontros, cada um com os seus sonhos, com seus destinos, as batalhas de cada um contra, principalmente, as convenções sociais limitadoras do desenvolvimento de cada um. O casal tem 5 filhos, seriam 6, mas um morreu ainda bebê, e todos eles têm personalidades bem distintas e, na maioria das vezes, conflitantes entre si. Os 2 filhos mais velhos, a Esperança e o Miguel, sempre foram muito unidos, competitivos entre si. E essa competitividade se dava em razão das limitações da Esperança por conta de ser mulher. Mas ela tinha uma enorme energia, né, uma impetuosidade, uma teimosia em resistir a esse papel de mulher submissa que era esperado dela. E essa atitude acaba causando muitos atritos dentro da família, em especial entre ela e o pai, e fazendo com que ela pague um preço bastante alto, né, por essa sua insubordinação. Já o Miguel, por sua vez, como filho, o homem mais velho, assume essa posição de destaque na família e passa a exercer o seu poder de homem, né, de filho mais velho, passando a viver uma vida promíscua, com infinidade de relacionamentos descartáveis e sem nenhum respeito pelas mulheres com que se relaciona. O Bento é o filho aplicado, correto, que batalha pelo seu lugar e acaba se tornando o competente administrador das empresas do pai. No entanto, ele tem uma carência afetiva muito grande e, para conseguir o afeto dos parentes, né, dos pais e dos irmãos, ele desenvolve um comportamento bastante calculista, para agradar mesmo, mas que com isso acaba se distanciando ainda mais dos demais integrantes da família. E o último filho, o Tobias, é o antagonista do pai. Ele não tem nenhuma das qualidades dos irmãos e ele vive se envolvendo em manifestações sociais, políticas, classe trabalhadora, supostamente na defesa das classes mais desvalidas, e ele critica bastante a riqueza do pai, condena, né, o fato do pai ser um grande empresário, mas ao mesmo tempo não abre mão do dinheiro, do conforto que essa riqueza traz para ele. É aquele típico filhinho de papai rico, revoltado, mas que não abre mão do seu dinheiro. Tem essa condição de ser revoltado justamente por ter quem banque por trás. Do lado feminino, além da Esperança, o casal tem uma outra filha, que é a Antônia, que, ao contrário da irmã, sempre acatou a sua posição feminina, as limitações que essa condição lhe impunham, né, submetendo às ordens do pai, depois do marido, o Luiz Filho, o que é um jovem rico, descendente daquelas famílias tradicionais brasileiras desde a época do Império, e que, por isso, ele é, de certa forma, invejado pelo Madruga, que, apesar de ser rico, influente, ele jamais se sentiu verdadeiramente integrante da sociedade brasileira. Então, o Luiz Filho tinha justamente o que faltava ao Madruga e que ele não tinha como conseguir, que era o fato de ser brasileiro de berço. Então, com isso, não precisava batalhar para ser aceito pela nossa sociedade. Já a mãe, a Eulália, é filha de uma tradicional família galega, empobrecida, e é quase uma figura à parte da família. Ela cumpre ali o seu papel que é esperado, né, de esposa, de mãe, mas ela se refugia na devoção religiosa, muitas vezes até em detrimento da atenção que dá para os filhos. Mas no decorrer da sua vida, ela guardou recordações de cada um dos filhos em caixinhas separadas, uma para cada um, né? E são justamente essas caixinhas que, ao serem distribuídas, né, vão trazer à tona
essas lembranças e os segredos do passado. Esse casal também tem uma neta, a Breta, que é bastante apegada ao avô, porque ele vê nela a continuação do seu legado galego, né? Da sua ancestralidade. Ele consegue incutir nessa neta o amor pela Galícia e que ele não conseguiu passar para os filhos. E ele conta para ela essas histórias que ele ouvia o seu avô contar, que ele era um grande contador de histórias. E algumas dessas histórias são contadas aqui nesse livro. Algumas bem comoventes, como, por exemplo, a de um ferreiro ambulante e seu burrinho, Pégaso, e outras histórias também que essa família viveu no decorrer da sua vida, né? Por exemplo, tem a história aqui de um rapaz brasileiro, filho da lavadeira da família, que se alista na FEB para lutar na Itália. Ele volta como herói, mas a um custo extremamente alto. Então são várias histórias encaixadas aqui no decorrer da trama principal e que são bem interessantes e bem comoventes. Fora da família do Madruga, mas ainda intimamente ligados a ela, estão dois dos personagens mais intrigantes desse livro. O primeiro é a criada Odete, que é filha de escravos, que dedicou-se a vida inteira a servir a casa onde ela trabalha, especialmente a Eulália, né? Ela é totalmente dedicada à patroa, e ela é tão fiel que ela é quase como um cão de guarda. Então ela é aí a representante ela traz à tona discussões sobre o papel do negro, principalmente depois da abolição, a situação em que os negros se encontraram depois da abolição da escravatura. E por fim temos o Venâncio, que é aquele amigo que o Madruga conheceu no navio e que é o verdadeiro oposto a ele. Enquanto Madruga é objetivo, ambicioso, quer fazer a América, como ele mesmo diz, através da conquista de dinheiro e poder, o Venâncio quer fazer essa conquista por outros meios. Ele é muito sonhador, ele quer conquistar o Brasil conhecendo o passado e a história do país. E a realidade para ele é tão dolorosa, especialmente quando começa a Guerra Civil Espanhola, que ele, tomado pela indignação, pelas injustiças que já aconteciam, né, desde essa época, ele vai se refugiando cada vez mais no mundo de fantasia que ele narra no seu diário, e é uma coisa assim, uma narrativa bem, até quase delirante, né? Porque ele mistura fatos da nossa história com a sua própria história, com a história do Madruga, da Eulália. Então é uma narrativa assim bem louca e bem interessante, né? Eu gostei muito das partes, né, onde esse diário é mostrado. Mas mesmo sendo um livro muito bom, a República dos Sonhos também teve seus defeitos. A narrativa não se preocupa em seguir uma linha do tempo precisa, né? Às vezes a Nélida muda de assunto dentro até mesmo do mesmo capítulo, fazendo com que algumas vezes a gente tenha que voltar uma ou duas páginas para se situar por conta de uma fala, de um fato aparentemente sem importância que deixamos passar. Essa estruturação, inclusive, me lembrou um pouco o Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso, que também tem é escrito em forma de quebra-cabeça e que a gente tem que ir montando esse quebra-cabeça aos poucos. Já tem vídeo sobre ele aqui no canal, vou deixar o link aí para quem tiver interesse em dar uma olhada. Também é um livro bem interessante. O segundo ponto é que, apesar de ser uma saga familiar, a gente tem pouquíssimas informações ou cenas mostrando a infância dos filhos ou a interação entre eles, quase como se eles já tivessem nascido adultos. Isso daí não teria muita importância se a trama não fosse calcada nos problemas psicológicos desses personagens, que geralmente, né, se originam de traumas da infância, de acontecimentos que aqui estão faltando e que são justamente os responsáveis por moldar o caráter dos personagens e o que eles seriam no futuro. Então achei uma certa falha na construção do livro. E por fim, um excesso de analogias a sexo,
na maioria das vezes de forma bem explícita, tanto nas cenas quanto no vocabulário, abusando de termos chulos. Esse ponto eu achei desnecessário, a meu ver, principalmente por se tratar de uma história extremamente interessante que não precisava usar esse tipo de artifício. Mas mesmo com esses poréns, é um livro brilhante, às vezes em alguns momentos é um pouquinho cansativo, mas não chega a ser uma leitura difícil. Apenas exige um pouquinho mais de tempo e de atenção por conta dessa narrativa fragmentada, né, que vai e volta no tempo, como eu falei, às vezes dentro do mesmo capítulo. Aliás, cada capítulo tem um tema e um personagem central, quase como se fosse um conto à parte. E a Nélida também tem um estilo bem próprio de montar as frases, que é baseada em frases curtas. Ela geralmente não utiliza vírgulas dentro da frase. Então, quando uma frase é mais longa, ela divide em duas sentenças distintas. Eu vou dar um exemplozinho aqui. Os ânimos entre eles se acirrando cada vez mais, até que Tobias fugiu pela porta dos fundos, com a intenção de afrontar o pai. Então isso causa uma certa estranheza, mas passada essa estranheza inicial, a leitura não é difícil, ela não utiliza construções complicadas, nem tem um vocabulário rebuscado. A atenção na leitura é necessária apenas por conta dessas indas e vindas do enredo e da troca dos narradores, que são três. A gente tem o narrador normal, o iniciante, tem a neta Breta e o próprio Madruga. Esse livro é uma joia da nossa literatura, mas é aquela joia que, se você olhar com a lupa, vai encontrar um arranhãozinho aqui, um defeitinho de engaste ali, mas nada que tire o valor dessa joia, né? Então, é um livro recomendadíssimo, vale muito a pena conhecer. Então, se vocês tiverem oportunidade, deem uma chance aqui à República dos Sonhos, da Nélida Pinhon. Eu vou deixar o link para a compra desse livro através da Amazon na caixa de descrição. E fazendo a compra através desse link, não só desse livro, mas de qualquer outro produto, a minha comissão da Amazon é destinada a uma instituição de assistência social, então é uma forma também de prestar um auxílio, né, sem gastar nada mais por isso. Eu já deixo o agradecimento a quem puder contribuir. E no mais é isso, eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos que assistiram o vídeo. Se gostaram, deixe a sua curtida. Se já leram esse livro, pretendem ler, ou algum outro livro da Nélida, vamos conversar aí embaixo nos comentários. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.